Irmãos, estamos falando nessas quintas-feiras, aprendendo com os apóstolos. Nós começamos falando de André, que é um ilustre quase desconhecido. Nós depois falamos sobre Judas e sobre a influência, sobre como o egoísmo de Judas pode também nos afetar. Nós podemos ter aquilo que eu falei que seria o mesmo espírito de Judas, não um espírito em si, mas a mesma disposição egoísta de Judas. E nós seguimos. Hoje nós vamos entrar num grupo mais seleto dos apóstolos. Os irmãos sabem que haviam 12 apóstolos, mas dos 12, haviam 3 que eram mais próximos. Haviam 3 que eram mais juntos. E se a gente parar para pensar só nisso, já é um pouco difícil entender, né? Como que Jesus tinha os mais chegados? A gente talvez tenha aquela imagem de que, é o que eu já ouvi, algumas pessoas. Nossa, o fulano só sai com o outro, nunca me chamou. Será que você ia gostar de ser ovelha de Jesus e ser um dos 9 que não eram um dos 3? Deu para entender o que eu falei? Jesus tinha os mais próximos, irmãos. E dos 3 mais próximos, ele tinha um que era mais próximo ainda. Os 3 mais próximos foram os únicos que viram a filha de Jairo ressuscitar. Os 3 mais próximos, eles participaram da transfiguração, quando Jesus vai para o monte, ele se transfigura, e é aquela coisa maravilhosa, inalcançável no nosso entender. Só os 3 estavam lá. E dos 3, tinha um deles, que só ele andou sobre as águas. 2 homens na história andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. E o mais fantástico de Pedro andar sobre as águas é que quando ele está afundando e Jesus pega ele tem que voltar para o barco, amém ou não? Então ele foi e voltou. Eu não sei se ele voltou no colo de Jesus, não sei como foi. Se ele voltou, já pensou que interessante ele ter voltado no colo de Jesus? Aí já imagino o vento batendo nos cabelos de Jesus, assim, cena de filme. E Pedro, um pescador ogro, no colo dele, falou: mestre, me desculpa aí. Só Pedro andou sobre as águas. Pedro impulsivo. Pedro tem a audácia de repreender Jesus lá em Mateus 16, verso 22. Jesus começa a falar: olha, eu vou morrer, chegou minha hora. A Bíblia diz que Pedro chama Jesus de canto. Olha a audácia. E falou: mestre, não está pegando bem isso aí. Para com isso aí. Que morrer? Que negócio é esse de morrer? Para com isso. Pedro audacioso. No Getsemane, os soldados vão prender Jesus junto com o sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote. Está aquela confusão. Pedro arranca a espada e corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Jesus sendo preso, naquela confusão toda, eu não sei se ele viu, se ele sentiu o vupt da espadada. Eu sei que ele olha, eu imagino Jesus olhando para Pedro, olhando para o servo do sumo sacerdote com a mão na orelha, olha para a orelha no chão, pega a orelha do chão, deve ter dado uma soprada, né? Sopra, balança a orelha, volta no lugar, falou: Pedro, guarda essa espada. É sobre Pedro que nós vamos falar e aprender algumas coisas nessa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 13. Nós vamos ler 3 textos sobre Pedro, sobre esse apóstolo tão impetuoso. Um homem que era pescador, mas que foi chamado a ser discípulo do mestre, largou tudo e foi. Um homem que tomava a frente. É sobre esse homem que nós vamos falar. João 13. João 13, verso 36. João 13, 36 diz assim: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou? E quando ele falou para onde vou, ficou esse: para onde vou?
Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. 37. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Agora, vamos para Lucas, capítulo 22. Volta um evangelho. Lucas, capítulo 22. Verso 54. Lucas 22, 54. Estava em João, volta um evangelho. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Esse homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Último texto, volta para João, capítulo 21. Verso 15. João 21, 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Pai, fala conosco. Só o Senhor pode ministrar a nossa vida e o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Irmãos, esses retratos de Pedro que nós lemos, para mim, são retratos do que é a nossa vida cristã. É um retrato daquilo que nós somos. Nós, às vezes, julgamos Pedro. Pedro negou Jesus, traiu Jesus. Mas Pedro é um retrato nosso. Olha só, o primeiro texto que nós lemos, Jesus está falando que vai morrer. Pedro vira e fala: Jesus, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Eu estou pronto para dar minha vida pela sua. No segundo texto, quando Jesus foi preso, momento de realmente alguém dar a vida por ele, alguém olha para Pedro e fala: Pedro, você conhecia ele. Ele olha e fala: ele? Não conheço. Irmão, andou sobre as águas com ele. Viu 5 pães multiplicar para 5.000 homens.
viu ele ressuscitar Lázaro, viu ele ressuscitar a filha de Jairo, viu ele ressuscitar o filho da viúva de Naim. E ele olha e fala, ele eu não conheço. E ele nega 3 vezes. Na terceira vez a Bíblia diz que Jesus vira e olha para o olho dele. Imagina esse olhar de Jesus, irmãos. A terceira vez quando ele fala, eu não o conheço. E Jesus olha para ele. Irmão, esse é um retrato da nossa vida. Como assim? Nós temos um ideal, mas nós acabamos nos chocando com a realidade. Pedro tinha um ideal. Eu estou pronto para morrer. Mas a realidade mesmo é que Pedro não estava pronto nem para falar que conhecia ele. Nós idealizamos uma vida cristã na nossa igreja, quando a gente está aqui. Mas quando a gente sai lá fora, que a gente se choca com o mundo real, parece que tudo que a gente viveu aqui, não sei, acabou, se foi. Às vezes a gente sai daqui se achando o apóstolo Paulo. Achando que um lenço nosso pode levar para o enfermo que vai curar. A gente sai até a calçada. Chega na calçada, alguém está com gripe, espirra do nosso lado, a gente já sai de perto para não ficar gripado. Nós idealizamos uma coisa, a gente pensa assim, a gente ouve uma palavra e fala, olha, Deus falou comigo, eu vou mudar meu jeito de ser, eu não vou mais ser irritado, eu não vou mais mirar facilmente, eu não vou mais. Idealizamos. Aí saiu lá fora. E o irmão que estava com o carro na sua frente do estacionamento quis comer uma coxinha a mais da cantina e esqueceu que o carro estava travando lá. Aí o Satanás já surge do seu lado. E a ira se acende, você explode. Acabou de falar aqui dentro que não ia fazer. Saiu lá fora, fez. A gente sai do culto decidido, eu vou perdoar, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar o fulano, eu tenho que perdoar a fulana. Não, Deus falou comigo, Deus vai me ajudar a perdoar, eu vou perdoar. Aí você chega no mesmo ambiente que a fulano, que o fulano, que a fulana. A hora que você vê, o ódio já vai subindo de dentro para fora, de baixo para cima. Você vai subindo de baixo para cima, né, irmão? Não tem outro jeito. Subida é só assim mesmo. E aí você que estava disposto a perdoar, não consegue. O ideal se choca com o real. Quantas vezes a gente participou de eventos, de cultos, e a gente falou, eu vou voltar a exercer meu ministério. Vou exercer o ministério. Agora eu vou exercer qual ministério quer que seja. Eu vou voltar a cantar, eu vou pregar, eu vou ser obreiro. Eu vou operar o som novamente. E a gente está precisando de gente para ajudar nessa equipe, aleluia, deixa Deus te usar. E a gente já sai daqui falando, idealizando que a gente vai voltar a servir a Deus. Só que a primeira pedra no caminho, o primeiro choque com algum irmão, vida em comunidade é assim mesmo. Por incrível que pareça, eu vou te falar uma coisa que vai te deixar chocado. Por incrível que pareça, eu tenho falhas. Por incrível que pareça. E as minhas falhas podem te atingir, irmão. A gente está em comunidade, a gente está vivendo junto. Quantas vezes eu estou aqui, o culto vai começar, eu estou na correria, ver se o louvor está certo, a gente vai na mesa de som, conversa alguma coisa, e eu estou passando, vou para cima, vou para baixo, estou passando, e eu não falo com algum irmão. Até a hora que eu passo, eu ouço assim, não vai cumprimentar hoje não, pastor? E graças a Deus, porque se o irmão não fala, eu não vou cumprimentar. E às vezes alguém pode ficar chateado com isso, vai saber como a pessoa interpreta isso. Aí você sai disposto, eu vou voltar, eu vou exercer, eu vou fazer, é como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, agora eu vou ser flecha. E acontece alguma situação, e a flecha não sai do alforje. Aquilo que foi idealizado se choca com a realidade e a gente às vezes não está pronto. Só que quando a ideia se choca com a realidade, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Eu não o conheço.
Eu vou parar com isso. Continuo fazendo. Eu vou voltar. Não consigo. Eu vou mudar. Não mudo. Quando a ideia se choca com a realidade, acontece o que aconteceu com Pedro. Escolhido por Jesus. Vamos andar juntos. Pedro. O nome de Pedro era Simão. Simão significa aquele que escuta. E Jesus fala para ele, Pedro, Simão, seu nome será Pedro. Em aramaico, Cefas. Em grego, Petros, que significa pedra. Seu nome vai ser esse, pedra, consolidado. Jesus chama, Jesus dá um nome, caminha com Jesus, participa de momentos íntimos com Jesus. Mas quando a ideia se choca com a realidade, acontece com a gente mesmo que aconteceu com Pedro. A gente se abate, a gente fica triste. Quando Pedro negou a terceira vez que o olhar de Jesus foi na direção dele, a Bíblia diz que ele saiu dali para chorar amargamente. A gente idealiza, quando a gente idealiza e não acontece, a gente olha para as nossas falhas, a gente olha que a gente não conseguiu, a gente olha que a gente tentou mais uma vez e não deu certo. A gente fica triste, abatido, a gente quer desistir. E quantas vezes a gente não faz igual Pedro? Ele pescava antes, Jesus chama ele e fala, vocês vão ser pescadores de homens. Ele larga as redes, mas depois de trair Jesus, ele volta a pescar. Ele volta a fazer aquilo que Jesus tinha tirado ele já desse ofício. Quando a nossa ideia se choca com a nossa realidade de vida, e a gente não vê que a gente vê que a gente não é tudo que achava. A gente vê que mais uma vez não conseguiu. A gente vê que mais uma vez não foi. Dá uma vontade de parar. Dá uma vontade de desistir. Dá uma vontade de sair, só chorar amargamente. Dá uma vontade de olhar e falar, evangelho não é para mim. Caminhada com Cristo não é para mim. De todos aqueles que estão na igreja, eu sou o pior mesmo. Eu falo e não consigo. Eu me proponho e não vou. Fui lá na frente na mensagem, recebi a oração, achei que ia e não foi. O sentimento que tomou conta do coração de Pedro vem para o nosso. Mas irmãos, quem desanimou e quem ficou surpreso foi Pedro. Porque Jesus já sabia que aquilo ia acontecer muito antes. Jesus já sabia que Pedro trairia. Jesus já sabia que Pedro o negaria. Jesus já sabia o ponto fraco de Pedro. Jesus já sabia que Pedro não era tudo que Pedro achava que era. Jesus já sabia que por trás daquele homem impetuoso, eu faço, deixa comigo, eu vou andar. Jesus sabia que ali tinha alguém que não tinha uma fé consolidada ainda. Jesus sabia. Quem ficou desanimado, quem foi pego de surpresa, foi Pedro, não foi Jesus. E aqui eu tenho uma palavra para o seu coração. Talvez você fique desanimado com você mesmo, com a sua fraqueza, por tentar e não conseguir, por fazer propósitos e não conseguir até o fim, por lutar contra algo e muitas mais perder do que ganhar, e você está desanimado, está triste, você fica surpreso com você mesmo. Quem está surpreso e desanimado é você, porque Jesus sabia da sua fraqueza quando te chamou, e Ele continua te amando, os planos dEle continuam em pré para a sua vida, Ele não desistiu. Quem está desanimado, quem desanima somos nós. A fraqueza de Pedro não enfraqueceu o Jesus de Pedro. O Jesus de Pedro continuou sabendo o que estava fazendo. E se ele chamou Pedro, ele sabia quem ele estava chamando. Se Jesus te chamou, ele sabia quem ele estava chamando, irmão. A sua fraqueza não enfraquece o Deus que você serve. A sua fraqueza não desaponta o Deus que você serve. Ele sabia da sua fraqueza. Ele sabia dos seus erros. Ele sabia que tinha um culto que você ia entrar aqui, ia se alegrar, ia pular, ia chorar, ia gritar, e ao sair lá fora, ia falar, Jesus, não conheço. Ele sabia. Ele não foi pego de surpresa, irmão. Ele não foi pego, ele não olhou e falou, não, Pedro, não acredito, Pedro.
Misericórdia. Não, para um pouquinho, soldados. Misericórdia, Pedro. Você não me conhece? Olha para mim e fala que você não me conhece. Não, irmão. Não. Quem está te culpando é você mesmo. Quem está te acusando é o adversário das nossas almas. A palavra do Senhor diz que o justo cai 7 vezes, de todas elas o Senhor o levanta. E 7 não é que você tem 7 quedas para ter na vida, não. É o número de completude. Ou seja, não importa quantas vezes você vier a cair, a mão do Senhor estará à disposição para te levantar novamente. O sentimento de Pedro é sair, é se esconder, é abandonar, é parar, é deixar, é voltar a pescar. Só que Jesus, ele ressuscita e ele dá uma ordem para as mulheres: olha, eu vou me encontrar com os discípulos, chama todos eles e Pedro. Ele dá uma ordem clara para chamar Pedro, porque ele sabia como Pedro estava. Eu quero Pedro, fala para o Pedro ir. Jesus aparece no mar para eles. Pedro estava pescando. Estava pescando, e Jesus está lá na praia. E a Bíblia diz que em frente a Jesus tinha um fogo e tinha peixe pronto. O que Pedro foi buscar no mar, Jesus já tinha pronto para ele. Olha só, irmãos. Às vezes a gente desanima e a gente vai buscar coisas onde a gente acha que vai conseguir. Não precisa ir lá fora. Não precisa voltar para o mar. O que você precisa, Jesus já tem pronto para você. As nossas falhas não retiram o cuidado de Deus sobre nós. As nossas falhas não retiram o amor de Deus sobre as nossas vidas. Pedro foi buscar lá no mar, Jesus já tinha pronto. Quando Pedro chega, Pedro tinha traído Jesus, não tinha tido contato com ele ainda. Quando Pedro chega, Jesus começa a conversar e acontece a primeira ordenação pastoral que eu vi aqui de Jesus. Irmãos, quando eu estava para ser ordenado ao ministério, eu fui procurar na Bíblia alguma ordenação pastoral. Porque o processo nosso é longo. Você vai para o seminário, são 4 anos. Depois do seminário, você levanta toda a documentação da sua vida, testemunho, nome no SPC, no Serasa, nos cartórios da região, e você manda tudo, antecedente criminal, você manda lá para eles avaliam a documentação. Passou na documentação, aí eles chamam para entrevista. Aí vem a entrevista, entrevistou eu, entrevistou minha esposa, para ver se eu era quem eu era mesmo. E é importante, né, irmãos? Porque às vezes a esposa, né? Mas eu paguei muito bem ela. Falei, amor, saindo daqui, tá garantida a Melissa, o churrasco. Aí fizeram a entrevista. Depois da entrevista, deram 9 livros para ler e falaram, ó, um dia vão te chamar para um exame teológico, uma sabatina. Que dia? A gente vai marcar, vai lendo. E aí tem tanto livro para ler que você não consegue ler nenhum. Aí marcaram o exame, fui lá, 4 pastores, perguntando a queima-roupa, e você responde, eles perguntam em cima da sua resposta, e aquele negócio ansioso. Aí você fala, aí dá o veredito, tá bom, passou. Aí você fala, agora? Não, não é agora não. Agora você tem de 1 a 2 anos para fazer observação pelo seu pastor. E aí o meu processo, fiquei 1 ano e meio em observação. Pastor Fantini, tendo que comprar ele constantemente. Para depois vir o culto da ordenação. E eu fui pesquisar, falei, não é possível que é assim na Bíblia também. E eu achei uma ordenação pastoral. Essa que nós lemos. Pedro acabou de falar, eu não conheço ele. Eu não conheço ele. Eu não conheço ele. Sai para chorar.
Jesus encontra Pedro no mar, na praia. E Jesus faz uma pergunta. Jesus não pergunta do pecado. Jesus não pergunta por que negou. Jesus não pergunta por que foi fraco. Jesus não pergunta nada disso. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Te amo. Então, cuida dos meus cordeirinhos. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, então você é um pastor. Quando eu olhei isso, eu falei: não é possível que eu passei por todo esse processo. Era só ter negado Jesus 3 vezes. Irmãos, às vezes a gente se martiriza por causa dos nossos erros. E a gente acha que Jesus vai chegar e cobrar a gente: por que você fez? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que aquilo outro? Quando na verdade o que Ele quer saber de nós é se nós ainda o amamos. Se nós ainda o queremos. É quem Ele é para nós. É isso que Ele quer de mim, de você, irmão. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele espera das nossas vidas. Mesmo sabendo quem a gente é, Ele nos escolheu. Mesmo sabendo que nós cairíamos, Ele decidiu nos chamar. Mesmo sabendo que nem sempre nós seríamos fortes, Ele decidiu ser a nossa fortaleza. Mesmo sabendo de todas as nossas fraquezas, das nossas falhas, das nossas insistências, das nossas teimosia, Ele decidiu fazer de nós filhos. E a única coisa que Ele quer saber de nós é se nós ainda o amamos. Queridos, seus erros não invalidam o plano de Deus para a sua vida. O seu erro não te joga fora do reino. A sua fraqueza não te torna alguém que não é alcançável pela misericórdia de Deus. Pastor, mas então eu posso sair pecando por aí? Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando, amém ou não? Se você está se fazendo essa pergunta: então eu vou pecar, vou fazer um monte. Eu acho que você não nasceu de novo, não. Mas quem nasceu de novo, irmão, erra, mas chora amargamente, porque sabe que não tá legal, não está fazendo o que deveria fazer. É com você que eu estou falando. Cristo só quer saber se você ainda o ama. Pastor, mas eu errei hoje feio, eu tenho errado já há um tempo feio, eu neguei a Cristo na empresa, eu fiz o que não deveria. A pergunta é: você ainda o ama? Você ainda o quer? Pastor, mas eu fiz o que eu não podia. Pergunta. Alguém que anda 3 anos e meio com o mestre e vê milagres que ninguém viu, vive coisas que ninguém viveu, podia negá-lo? Então por que você se priva da graça de Deus? Por que você acha que você não? Você não pode, pelo que você fez não dá. Por quê, irmão? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 1. Eu falei tudo isso para a gente chegar aqui. Filipenses capítulo 1, só o verso 6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa boa obra, querido, é a salvação dele. Deixa eu te falar uma coisa, 3 coisas que esse texto fala. Primeira, rapidamente, 10 minutos. Esse texto está me dizendo que quem começou essa obra não fui eu. Quem decidiu ser salvo não fui eu. Esse texto está me dizendo que quem começou a obra dele na minha vida foi Ele mesmo. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi, o Senhor fala isso.
E se Ele escolheu, Ele sabe o que Ele está fazendo. Você é fruto de uma escolha do Deus Todo-Poderoso, e o Deus Todo-Poderoso não erra naquilo que escolhe. Ele não erra. Deus não joga dados, como diz alguém, uma frase muito conhecida. Deus não olhou aqui e ficou falando unidunité, deixa eu ver qual que eu vou escolher. Não! Quem começou essa obra foi Ele. Quem te trouxe até aqui foi Ele. Você veio nesse culto porque Ele quis que você viesse. Eu estou pregando essa mensagem porque Ele quis que eu pregasse. No que diz respeito ao Evangelho, não tem nada humano. Quem escolhe é Deus, quem faz é Deus, quem chama é Deus, quem consolida é Deus. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Quem começou a boa obra? Aquele que começou. Quem começou a obra foi Ele, irmão. O que você acha que diante de tudo que você já viveu, de tudo que já aconteceu, de todas as pedradas que você está aqui ainda, o que você está fazendo aqui me ouvindo? O que eu estou fazendo aqui pregando, diante de tudo que já aconteceu comigo? Você está aqui me ouvindo, eu estou aqui pregando, porque Ele é o sustentador das nossas vidas. Quem começou a obra foi Ele. Quem garante a obra foi Ele. É Ele, irmão. É Ele. A nossa vida é como andar sobre o mar. O mar é uma plataforma que não é sólida. Não é sólido, são águas, irmãos. É água. E a gente fala, mestre, deixa eu ir andar aí. E ele fala, vem. E a gente vai. Só que no meio do caminho o vento sopra, irmão. A gente olha para o mar e a gente começa a afundar. A vida de Pedro é um retrato da minha e da sua vida. A gente começa a afundar. Mas tem uma coisa que aconteceu com Pedro, que acontece comigo, com você, e está acontecendo nessa noite. Quem falou para você, vem, te garante. Ainda que você vá afundar, morrer afogado, você não vai, porque a mão dele está estendida para te livrar nessa noite. Quem falou, vem, te garante, irmão. Quem falou, vem, me garante. Aquele que começou a boa obra, quem começou foi Ele. Foi Ele. Por nós a gente já tinha desistido, fala a verdade. Não precisa sinalizar não, mas eu acho talvez tenha aqui alguém que se fosse na sua própria força, irmão, você não estaria aqui não. Sabe por que você está? Porque não é na sua força. Não é. Ainda que arrastado, quem começou a boa obra foi Ele. E eu e você estamos aqui porque é Ele quem tem nos sustentado, irmãos. Pastor, mas eu nada, irmão. A pergunta dele é, você ainda me ama? Pastor, mas eu nada. Porque você fica se fazendo perguntas que Ele não fez. Aquele que começou. Segundo, a boa obra. A obra é boa. É bom servir a Cristo, irmão. Quem mais nos ama, ainda que a gente venha errar? Quem mais continua acreditando na gente quando a gente nega? Quem mais mantém a palavra conosco quando a gente falha com a nossa palavra com Ele? Com quem mais a gente pode contar? Quando a pessoa fala, faz isso, 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 e a gente faz totalmente o contrário. Ei, servir a Cristo é maravilhoso. Porque é só Ele que tem amor, é só Ele que tem misericórdia, é só dele que vem a graça de nós sermos quem nós somos e ainda sermos chamados filhos de Deus. A obra é boa. Pastor, mas é difícil, é claro que é. Ele nunca escondeu. Você já leu? Leia, você vai ver que é difícil. É difícil, irmão.
Te faço outro convite, leia, e você não vai encontrar nenhum homem, exceto Jesus, que foi perfeito. Nenhum. Vou falar do pai da fé, que mentiu para salvar sua pele? Que fé é essa? Quer falar de Jacó, que recebeu o nome de Israel, que deu o nome à nação, que era enganador, que aproveitou do irmão que estava numa situação de fome terrível e aproveitou para usurpar? Falar daquele que carrega o símbolo da nação de Israel, a estrela de Davi, do rei Davi? Falar do apóstolo Paulo, que pegava cristãos e saía arrastando na rua, mas não era convertido. Quer falar dele depois da conversão? Quando João Marcos tem um problema, provavelmente João Marcos ficou doente em uma das viagens e não quis continuar a viagem com ele, mas Barnabé queria continuar. E o único que tinha acreditado em Paulo foi Barnabé, porque todo mundo tinha medo dele. O único que deu voto de confiança para Paulo foi Barnabé. Quando Barnabé precisa que Paulo tenha um pouco mais de paciência com seu sobrinho, Paulo fala: olha, com ele eu não vou. Não quero mais. Esses são os heróis da fé. São gente igual eu, igual você. Tem um monte de defeito, tem um monte de falha, mas aquele que começou a boa obra vai completá-la na minha e na sua vida, como completou na vida deles, irmãos. Por último, o texto diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la. Deixa eu falar uma coisa: você não vai ficar na beira do caminho em nome de Jesus. O que ele começou, ele vai terminar na sua vida. A obra que ele começou, ele vai concluir. Dói, dói. É difícil, é difícil. Às vezes a gente olha para nós mesmos e nem a gente acredita, mas ele continua acreditando que ele começou, ele vai concluir em nome de Jesus. Vai concluir, irmão. Vai até o fim. Vai chegar onde ele quer que chegue. Porque foi ele quem começou. Foi ele quem começou. Foi ele quem chamou. E chamou você sabendo: Pedro, você não está pronto para morrer, Pedro. Você vai me negar. Não, eu vou morrer. Não vai, Pedro. Eu te conheço. Ele sabia o que estava falando. Quem te chamou te conhece. Aquele que começou a boa obra te conhece. Sabe os altos, sabe os baixos. Sabe quantas vezes você saiu da igreja motivado a fazer um monte de coisa e não conseguiu? Quem te chamou te conhece. E a única pergunta dele é: você me ama? Você me ama? Apesar de tudo isso, você me ama? Se ama? Então vai trabalhar. Vai apacentar a ovelha. Para de querer pescar no mar de novo. Sua vida já não é mais para você. Você me ama? Então bola para frente. Vamos tocar essa obra. A obra é grande demais. Você me ama mesmo? Então vai exercer o ministério que eu te dei. Você me ama? Para de remoer que você me negou e vai trabalhar. Você me ama? Então levanta. A vida continua. E Cristo continua contigo. Você o ama? Levanta, irmão. Levanta. Quem te chamou te conhece. A gente aprende com Pedro, irmãos. Algo que é tão clichê, mas que é tão difícil da gente viver. A gente aprende com Pedro que nada de bom que nós fizermos aumenta o amor de Deus por nós. E nada de ruim que fizermos diminui o amor dele por nós. A gente aprende com Pedro que independente do que fizermos, os planos dele estão de pé. A gente aprende com Pedro que quem começou a boa obra é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas coloque de pé.
Feche seus olhos. Irmãos, geralmente a gente não chama na frente para orar de quinta-feira, mas hoje eu queria orar. Eu queria te chamar para orar com você. Você que de alguma forma foi tocado, alcançado por essa mensagem. Você que talvez você desistiu do que Deus tinha para você, talvez. Ou você está titubeando. Está achando que não é para você. Não sei, irmão. Eu queria orar com você. Eu gostaria muito que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente para a gente orar junto. Porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. E se ele está trazendo essa mensagem é porque realmente ele quer restaurar algumas pessoas aqui. Ele quer restaurar pessoas aqui, corações aqui. Ele te ama, irmão. O que ele prometeu está de pé, não acabou, não parou, não mudou. Ele te ama, irmão. Se há mais alguém, vem aqui na frente para a gente orar. Cale qualquer outra voz do seu coração. Cale a sua própria voz. Ouça a voz dele perguntando somente se você ainda o ama.